Oi, pessoal. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês que não são veganos, que não são vegetarianos. Eu quero compartilhar também com os veganos, mas para que os veganos que não têm ainda, que comecem a ter a verdadeira noção da realidade de muitas pessoas que ainda comem animais. Bom, gente, eu hoje tenho 57 anos. Eu tenho um casal de filhos. Hoje eu tenho 6 animais adotados, 4 cães, um casal de gatinhos. O meu filho tem um casal de cães. A história é muito longa, mas a minha intenção aqui é solidariedade, é tentativa de conscientização, é compartilhar com vocês e conseguir também solidariedade, compartilhar o meu desconforto, a minha dor. Eu também comi carne. Eu comi carne durante toda a minha vida. Eu comecei a ser vegetariana tem alguns anos, vegana, uns 2 anos. E ainda não completamente, porque eu ainda utilizei alguns laticínios, né? Produzidos por conta da indústria dos laticínios. No caso, que tinha leite, ainda consumia ovos, porque eu não realmente imaginava, nem cogitava a dor que as aves vêm passando. A agressão que estão cometendo contra as aves para que elas produzam ovos de maneira maquinal, monstruosa. Eu não vou falar aqui exatamente da dor dos animais. Por quê? Porque é necessário que o ser humano possa assim, empatizar com o que está acontecendo com ele mesmo. Então, quem sabe eu explicando para vocês, muitas pessoas que ainda estão na dúvida do que significa a agressão, a matança aos animais, venham a ver claramente, a não ter mais dúvidas e virem para o lado de todos nós que já estamos sem dúvida nenhuma. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu adoro pão. Eu como pão desde criança. Eu me lembro que uma certa fase da vida, todas as famílias passam por algum tipo de... Todas não, né? Mas muitas passam por algum tipo de necessidade. E às vezes não tinha dinheiro assim para um lanche. E o nosso lanche era pão. Meu e dos meus irmãos, a gente adorava pão. Eu adoro pão até hoje. Gosto de tudo quanto é tipo de pão. Eu gosto muito de pão. E obviamente eu comia pão com manteiga. Pão. Depois com margarina. Desde a época que se comprava manteiga manteigas na mercearia, a gente comprava manteiga pesada, assim, pesava e comprava de pouco, né, de grama e tal, do supermercado. Gente, pra gente entender que aqueles pedaços que chamamos carne que vai pro nosso prato são pedaços de animais,
Gente, é um processo, cada um passa por um processo diferente. O meu processo, assim, de imediato, eu não tive, assim, dor. Eu tive, assim, uma espécie de surto, né? De repente eu comecei a associar. Eu vi na televisão quando estavam matando animais, mostrando que tem pessoas que matam os bois e as vacas para ir para alimento. Olha só, para alimento, eles, a paulada. Eu vi uma vez, rapidamente, eles colocaram água e colocavam eletricidade para matar eles eletrocutados. E o matadouro, que os animais, eles vão por uma é um matadouro, né? É um local assim de madeira, tipo um corredor, né? Corredor da morte. Eles vão pelo corredor, é estreito, só dá mesmo o tamanho, a largura de um boi, de uma vaca, acho que de um touro, búfalo, sei lá. E eles vão na fila. Então, quando chega lá, a cabeça é decepada, decolada, que nem matavam as pessoas, sabe? Antigamente, aqueles verdugos, aquelas coisas terríveis. E os outros animais que vêm atrás, incrível, gente. Eles sentem, os olhos deles ficam desesperados. Você que tem sensibilidade, você pode ver o medo, você pode ver o terror, você pode ver o desespero e até mesmo a revolta. Porque como um animal não raciocina, muitas vezes o instinto, né, se rebela, ele quer fugir, ele quer. Então, tudo isso, gente, é o que passa um animal para ele chegar na gente, né? Então, quando comecei a ver, eu comecei a associar, foi assim, sabe? Foi um processo, gente. É como se você tivesse dormido no País das Maravilhas, como a Alice, que quando cai na árvore, né, no tronco da árvore, que ela chega, ela vê tudo lindo. Você dorme entrando no País das Maravilhas e você acorda com as flores, o jardim de flores, que a Alice diz assim, as flores cantando, borboletas e tulipas se beijam, e enche a terra de alegria, Yasmin. Nossas flores do jardim que sejam sobre São Primavera. Aí vai. Alice vê aquilo, ela diz: lindo! E as flores cantam. E como elas cantam bem! De repente, as flores olham para Alice e dizem assim: o quê, hein? Quem é você? Em que jardim você mora? Saia daqui, você pode nos machucar. Saia, saia. Trato a Alice muito mal. A Alice sai chorando, praticamente. Então é assim: você dorme achando que você está comendo e bebendo e que há uma alegria. Comer é, sim, uma das melhores coisas que existe na vida é comer. Então a gente come, 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 come. Mas aí, pessoal, o que que acontece? Esse prazer todo se torna uma coisa assim, se torna um surreal. De repente você passa, eu que tenho projetos de edificação global, né? Ver as pessoas tendo emprego, ver as pessoas conseguindo se virar na rua para vender alimento para os outros. Você fica feliz porque você sabe que as pessoas estão lutando, as pessoas estão. Mas quando você acorda, né? Nesse jardim de espinhos, você sai pelos lugares, você olha as pessoas vendendo a morte dos animais, o sofrimento, a dor. E muitas delas não chegaram ainda no processo de consciência que nós chegamos. Então, eu lutei contra realmente a depressão. Ver as coisas que eu vejo às vezes na internet, no Instagram, em determinadas associações de veganismo e vegetarianismo, e até mesmo pessoas que têm um prazer de colocar cenas terríveis, horrorosas,
de violências contra os animais. Eu já entrei em crise várias vezes, ia dormir chorando, já entrei em crise, fiquei com trauma e há muito tempo atrás eu quase morri. Quase morri e ninguém sabia o que eu tinha. Então, gente, eu não me sinto nem um pouco com vontade de criticar as pessoas que ainda não despertaram para a realidade do que significa comer animais. Longe de mim falar mal de vocês. Longe de mim agredir vocês. Porque eu mesma sei que existe um processo, uma encanação que a pessoa fica como se ela estivesse no estado sonambúlico. Ela vai, faz certas coisas, mas ela não tem noção do que ela está fazendo. E nós vivemos num país, vamos falar do nosso país, numa sociedade que vive imitando e passando de cultura para cultura, criando culturas. A cultura onde os problemas evoluírem e não as soluções. Então, como é que eu vou julgar essas pessoas que crianças, elas não têm o direito de escolher se elas querem comer os animais? Então, o que acontece? Quando a gente é criança, a gente brinca com o ursinho. A gente brinca com o macaquinho. Eu era louca para ter um macaquinho. Ainda cheguei a pegar no sítio do meu avô, no colo, mas não me deixaram trazer para a cidade. O porquinho. Esse aqui é até o porquinho de um filme, de uma história da Disney. Não estou lembrada agora. Mas então, como é que pode, gente? A criança e o adolescente, eles são enganados até se tornarem na idade adulta, porque se tornar adulto é outra história. E quando chega em adulto, é como se aquilo entorpecesse a mente, o raciocínio, a condição de processar as coisas. Não tem, gente, não tem como. Quantos de vocês não sentam à mesa e passam a manteiga, uma manteiga que eu adorava, eu sempre comi durante muitos anos, a margarina, a quali, passar no pão, sabe? Quantos de vocês não fazem isso e até propagandas sem saber que todos os tipos de margarina, eu já usei Delícia, eu já usei Margarete, que é uma baratinha, né, na época das vacas magras, eu já usei a Vigor, eu já usei, gente, muitos, aí também, se não me engano tem margarina também, e a manteiga mesmo, a real, a cabeça de não sei de búfala, meu pai adorava manteiga mesmo, manteiga de sal. Quantos de nós, quantos de vocês não sentam e se deliciam sem saber que essa margarina, essa manteiga, ela leva na produção dela a dor e o sofrimento de animais. Ora, eu quero acabar com a indústria do... Gente, eu não quero que ninguém fique pobre, eu não quero que ninguém se desfaça das suas riquezas. A única coisa que eu quero aqui é mostrar para as pessoas o que elas estão consumindo. E é elas que vão escolher. Porque eu penso assim, esse negócio de a gente... porque nós estamos pecando... É real. Dói na gente que tem sentimento, né? E aqueles que não querem mudar de conduta procuram desculpas para continuar consumindo porque elas não querem perder o seu supérfluo de dar gosto à sua boca às custas da morte, do sofrimento de outro ser vivo que também gostaria de viver. Então, não sou eu que vou condenar. Todo mundo tem o seu processo judicial. Então, esse processo judicial ele vai se entender com a consciência. Uma hora dessa, todo mundo paga. Dizem que a semeadura é livre, mas
o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, gente, olha, chocolate, gente, sempre adorei chocolate. Sempre adorei açúcar, bolos, coisas. Leite. Nossa, leite condensado. Brigadeiro de leite condensado. Coberturas de chocolate de leite condensado, de leite de vaca. Gente, quando eu vi arrancarem um filhote, um bezerrinho da mama da teta da sua mãe, para que ela possa produzir, para dar aquele leite para a indústria da matança, para um monte de marmanjo comer leite. Porque, gente, nós seres humanos, adultos, a gente não precisa do leite de uma outra criança, roubar o leite de uma outra criança para a gente poder viver. Gente, eu tô dizendo para vocês, foi duro para mim. Mas na hora que eu conscientizei, que eu vi que existia a morte, na mesma hora, gente, foi mais forte do que o meu paladar. O meu paladar não me cobrou. O que me cobrou foi o meu organismo, porque o organismo da gente se vicia. Então, o meu organismo, às vezes, ficava meio... Era abstinência e eu não sabia. Como se fosse uma droga, né? Mas, automaticamente, quando o raciocínio chega, quando a gente racionaliza a coisa, acaba, gente. Acaba, gente. É só você imaginar um filhote seu. É só você imaginar aquele cãozinho que você ama, aquele gatinho que você ama, aquele bichinho que você educa dentro de casa. É você imaginar ele passando porque um porquinho passa. Pô, gente, eu vi um vídeo que tem um pessoal que eles são veganos, eles são são ativistas, então eles têm recursos, então eles chegam em muitos lugares e eles conseguem vídeos clandestinos para, como se diz, flagrar essas coisas que acontecem em fazendas, em sítios, na indústria da matança. E os transportes de galinhas, porcos, vários tipos de animais, eles passam sede, eles passam fome. Tudo isso que vai na carne deles, gente, o sofrimento, a dor, o desespero, vai no sangue, na célula da carne deles, passa para nós. Por isso que o mundo hoje, vocês não acham que é por isso que o mundo hoje está cheio de violências, de agressões, de depressão? Tem muito a ver, obviamente, com os valores e princípios morais, sim. Mas tem muito a ver também com essa realidade que é energética, ela é química. Ora, por que existe a química, a física? É para a gente estudar, entendeu? E a gente entender por que a gente vive, como a gente vive, os processos que influenciam a nossa vida, o nosso ser humano. Olha, gente, eu peço para vocês, procurem saber da verdade. Procurem por conta própria. Não espere o dia da cobrança, sei lá como é que ela vem. Dizem que Deus não cobra, mas o diabo sim. Mas eu não estou falando isso para vocês sentirem medo da cobrança. Estou sentindo isso. Estou falando para que vocês não tenham um ataque de remorso porque vocês foram alertados. Então, vão lá por conta própria e procurem entender, saber. E quem sabe virem ajudar a que a gente mude tudo isso. É possível. É possível, gente. É possível. A gente só tem que entender e querer. E eu acredito que ninguém quer ser assassino, ninguém quer dizer que sobrevive e se alimenta da crueldade. Procure entender. Shalom. Muito obrigada por terem me escutado. Eu senti um pouco de alívio de poder compartilhar com aqueles que um dia ainda vão agradecer a si próprio se forem procurar a verdade. Uma boa tarde. E vida
aos animais, que eles são seres vivos e também querem viver.